Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma com o tema Renovada, mas não substituída. Não sou substituída porque sou filha de Deus e como filha, Ele me quer diariamente na renovação no Espírito Santo. E como que eu alcanço esta filiação? Aceitando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E quando aceitamos então a Jesus Cristo, nós aceitamos a caminhar na luz, porque Deus é luz e não trevas. E caminhar na luz é ser renovada diariamente. Mas renovação a partir do quê? A partir da direção do Espírito Santo. Porque sozinhas não conseguimos. E no relativismo, onde pessoas estão acostumadas a viver, podem nos influenciar a sermos renovadas neste relativismo. Mas não é isso que Deus deseja para a nossa vida. Ele deseja que nós sejamos renovadas, mas naquilo que a palavra de Deus nos conduz. E o apóstolo João, ele escreveu algumas epístolas que estão no Novo Testamento. E na primeira carta de João, ele escreve a alguns cristãos. E no capítulo 1, João então menciona sobre a doutrina da salvação através de Jesus Cristo. E diz assim, aqui no versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, quando nós decidimos, nos posicionamos em renovação diária, significa que eu observo a palavra de Deus, aprendo desta palavra e a pratico, porque eu sei que a palavra de Deus, que é a Bíblia, quando aberta, é a voz do Senhor para nós, de como conduzirmos a nossa vida. Então, em cada aprendizado com a palavra de Deus, eu me coloco num caminho de luz, como está aqui. E no versículo 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é viver em trevas? É decidir deliberadamente, voluntariamente, propositalmente a viver fora da palavra de Deus. Evidente que na nossa caminhada, em situações das quais nós estamos inseridas, em alguns momentos sobe ao nosso coração atitudes que impulsivamente podem ser expressadas, mas como somos renovadas no Espírito Santo, então nós controlamos estas emoções e algumas atitudes que podem te levar para o abismo, podem te levar à substituição. Que substituição? De tirar a essência de Jesus Cristo que está no nosso coração e colocar a essência das trevas, ou seja, tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. E no versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, então se eu decido caminhar na luz, obedecendo a palavra de Deus, consequentemente eu tenho que inserir na renovação diária da minha vida algo que está aqui nesse versículo 7, que diz assim: temos comunhão uns com os outros. Só é possível ter comunhão uns com os outros, de amar ao próximo assim como Deus nos amou, quando eu aceito ser renovada no amor, na paz, na sabedoria, na fé, na mansidão, na longanimidade, em características que são essências do próprio Jesus. Porque ele disse que nós precisamos imitar a Deus, e Deus é amor. Então, eu preciso ser renovada diariamente para viver em comunhão uns com os outros, porque viver em comunhão uns com os outros é uma expressão de que eu ando na luz, e se eu ando na luz, eu ando com Deus. E continua no versículo 7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é sermos limpas dos nossos pecados. Todas as minhas ações que eu cometi deliberadamente antes de aceitar a Jesus Cristo, elas são perdoadas por Deus, esquecidas por Ele, porque agora eu tenho uma comunhão com Deus e eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. No entanto, no dia a dia nós podemos cometer pecados porque somos humanas em processo de renovação, em processo de aprendizado, e pode acontecer
de falhar em alguns aspectos e imediatamente pedir perdão para Deus, e o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz como um sacrifício vivo, vem e nos perdoa. Então é um processo contínuo, e eu não posso sair desse processo, porque quando eu saio do processo, eu substituo, eu tiro a luz e coloco as trevas. E diz aqui no versículo 8, quando João vai falar sobre a confissão dos pecados e o perdão por Cristo: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. A pessoa que diz que não tem pecado e que ela não precisa de renovação diária, a palavra de Deus diz que é enganosa. A pessoa que se engana e engana as outras pessoas, porque todos os dias precisamos pedir para Deus que sejamos renovadas no Espírito Santo, para que não haja pecado em nós, para que não haja ações que venham a desagradar ao Pai. Um mínimo pensamento de julgamento em relação a uma pessoa já é um pecado. E eu preciso imediatamente pedir perdão para Deus, porque quando somos renovadas no Espírito Santo, o Espírito Santo fala aquele pensamento que vem na sua mente e que se transforma num sentimento de angústia, de algo que você pensou, de algo que você falou, de alguma ação que você fez, que foi impulsionada por causa de alguma situação. Isso é identificado e você pede perdão para Deus e Ele nos perdoa, porque a palavra nos garante desta forma. No versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que nós precisamos ter esta caminhada com Deus na renovação no Espírito Santo, para que sejamos purificadas diariamente. E no versículo 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O pai da mentira é o diabo. Então, se eu disser que eu não sou pecador, a palavra diz que eu estou mentindo. Então, eu já deliberadamente disse que eu pertenço às trevas e não à luz, que é o nosso Deus. Então, a palavra de Deus, ela é cuidadosa para com a nossa vida, e nós precisamos perceber esses cuidados de Deus para conosco. Um pai, uma mãe não deveriam se cansar em ensinar os filhos para toda a vida, porque eles sempre serão filhos. E o Pai, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, Ele é assim conosco. Ele nos ensina todos os dias, em detalhes minuciosos da nossa vida. E no capítulo 2, ele diz assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todos têm a oportunidade de ser renovado na presença de Deus, através da direção do Espírito Santo e por Jesus Cristo, que olha e pede por nós. E é assim que Jesus é na nossa vida. Ele é muito mais do que um exemplo de vida. Ele é a própria propiciação, ou seja, o sangue derramado naquela cruz para que os nossos pecados fossem purificados. E no versículo 3 diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Dizer que eu caminho com Deus, dizer que eu sou filha de Deus, é aceitar a Jesus Cristo como Salvador e também praticar o que o Senhor tem nos ensinado. E no versículo 17 diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É uma vida eterna com Ele. Quando aqui nós não estivermos, nós estaremos com o nosso Deus, mas porque praticamos a verdade. O que é a verdade principal? É aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E para isso precisamos ser renovadas diariamente, para alcançarmos e vivermos nos frutos do Espírito. O que são esses frutos do Espírito? A resposta estará na segunda parte dessa sexta reflexão deste tema, renovada, mas não substituída. Mas hoje, entenda que nós precisamos aceitar a viver na luz, renovadas no Espírito Santo, para que não sejamos substituídas
pelas trevas. E como filhas de Deus, Ele não nos quer substituir, mas Ele quer nos alcançar diariamente. Mas precisamos nos posicionar desta forma e aceitar este amor. Quais são os aspectos da nossa vida que nós precisamos sermos renovadas para termos comunhão uns com os outros, como diz aqui esta carta de João? Porque ele diz neste capítulo 2, no versículo 5, para encerrar: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Precisamos andar como Jesus andou, mas também precisamos aceitá-lo como nosso Salvador. Porque o derramar do sangue naquela cruz não foi em vão, mas foi por mim e por você, para que tenhamos a oportunidade de uma vida eterna com Deus. Por isso, aceite ser renovada diariamente. Deus te abençoe e até amanhã com a reflexão neste tema no aspecto dos frutos do Espírito.